Certo dia, Jesus estava ali pregando na região para os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, realizando milagres, curas, né? Durante todo aquele dia, as multidões seguiam Jesus, uma grande multidão seguia Jesus. Quando chegou de tardezinha, Jesus chamou os discípulos e falou assim: vamos atravessar o mar aí para o outro lado. Aí eles entraram no barco, né? E para fazer essa travessia no mar da Galileia, para ir para o outro lado do mar, certo? E aí todos os discípulos, e juntamente com Jesus, entraram no barco, né? Um barquinho ali no mar da Galileia. Algumas pessoas também seguiram Jesus, né? Nos barcos deles também. Aquele pessoal que estava na multidão viu que Jesus também estava ali para atravessar, queriam também atravessar junto com Jesus. Alguns barcos ali também foram junto com o barco que Jesus e seus discípulos estavam. Preste atenção. E aí, aqueles discípulos já estavam acostumados com aquela vida. Eles eram alguns eram pescadores de profissão. A profissão deles era pescadores. Então, estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com a pescaria, né? Sabiam conduzir esse barco naturalmente até o outro lado. Chegando no barco, Jesus foi dormir lá na popa do barco. A popa do barco é o fundo do barco. O início é aqui e aqui é o fundo do barco. Jesus deitou lá no fundo do barco, na sua almofadinha, e dormiu um sono profundo, né? Enquanto isso, os discípulos conduziam o pequeno barco até o outro lado do mar da Galileia. Mas de repente começou uns ventos fortes, muito forte, e o barco começou a balançar, e os trovões, muitos trovões, e chuva, e o barco começou a vir, as ondas eram ondas imensas, olha como as ondas eram imensas, que moviam os barcos, e apesar dos discípulos terem experiência, eles ficaram o quê? Com medo. Eles ficaram com muito medo. O que está acontecendo? O mar está muito agitado, nós vamos afundar. Aquelas ondas eram tão grandes que a água entrava dentro do barco, e ali estava quase acontecendo, sabe o quê? Um náufrago. Era o que é isso? O barco o quê? Afundar, e eles todos morrerem. Apesar de eles estarem acostumados com aquilo, eles ficaram com muito medo. Enquanto isso, Jesus estava o quê? Dormindo. E aí eles ficaram com medo e falou: vamos lá acordar Jesus. A gente chegou assim para Jesus: mestre, não te importa que morramos, mestre? Não te importa que vamos morrer? Quer dizer assim: ué, Jesus, enquanto estamos sofrendo lá, o senhor está dormindo? E aí Jesus levantou-se e imediatamente ordenou que os ventos acalmassem, né? Acalma-te, aquiete-se. Imediatamente os ventos se acalmaram, as ondas abaixaram e os trovões cessaram, hein? E aí eles falaram assim, Jesus falou para os discípulos assim: que medo é esse? Para que esse medo? Por que estás assim? Cadê a fé de vocês? E aí os discípulos ficaram tão perplexos, né? Maravilhados com aquilo, com aquele mar estava tão agitado, e de repente o mar se acalmou. E aí eles olharam um para os outros, um para o outro, e falou assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ah, glória a Deus, hein? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E você, criança, pode responder isso para os discípulos? Quem é este, criança, que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. Esse é Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar, para te salvar. Isso é o que a gente pode responder para as crianças, para outras pessoas hoje, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Deus que tem controle de todas as coisas. É o Deus que sabe de todas as coisas. E nós temos que não temer como aqueles discípulos, mas confiar, porque Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Então, aqueles discípulos tiveram tanto medo, assim como nós estamos passando um momento difícil agora, que é a pandemia pelo coronavírus.
Então nós estamos com medo, né? E às vezes ficamos com medo, mas nós temos que exercitar a nossa fé, porque Jesus está no controle e no barco da nossa vida. É como se tudo estivesse acontecendo e Jesus estivesse dormindo aqui. Calma, tudo está sob controle. Eu estou no controle de todas as coisas. Então, que maravilhoso Deus é esse, que tem o controle do mar, dos ventos, da nossa vida. Então, quando você tiver muito medo, busca Deus, busca a sua fé, porque a sua fé está aí. E Deus está aí cuidando de você, porque Jesus acalma a tempestade da nossa vida, não é isso? Muito bem, criança.